Saudações a todos. A gente vai começar agora a parte de videoaulas para auxiliá-los no tema estruturas cristalinas. Tudo bem? Então, como já foi passado para vocês, sólidos cristalinos, que a gente vai encontrar em metais, materiais metálicos, metais e ligas, materiais cerâmicos. A gente se depara também em materiais poliméricos, semicristalinos, por exemplo, tá? Então, em metais, que é o foco, por ser a forma mais simples de explicar, e porque os metais constituem um grupo muito importante de materiais de engenharia. Sólidos cristalinos e metais é quando os átomos ocupam posições específicas dentro no reticulado cristalino, de forma ordenada, repetitiva e tridimensional, ou seja, periódico, tá? Uma organização periódica em pequenas distâncias. Tudo bem? A gente está falando de pequenas distâncias. Aqui seria o que a gente chama de retículo ou reticulado cristalino, ou seja, quando você tem essa orientação, essa simetria entre a posição dos átomos e gera esse tipo de arranjo, tá? Gerando uma simetria entre as células unitárias. Aqui esses círculos vermelhos aqui em destaque seriam os átomos dispostos no sólido cristalino, seguindo aquele padrão que já foi comentado, tá bom? Em função disso, a gente tem esses pontos que ligam a disposição desses átomos na estrutura cristalina. A célula unitária seria a menor subdivisão do cristal que retém as suas principais características do cristal como um todo. Tudo bem? Lembrando que a gente está partindo de um sólido cristalino, de uma liga metálica ou de um metal, por exemplo, e partindo para subdivisões, representatividade, a gente chega nessa menor subdivisão que é a célula unitária. Seria basicamente isso daqui, tá? Nós temos aqui o reticulado cristalino, a ligação dos átomos, a simetria entre eles, e dentro dessa simetria, que já é uma representação muito pequena, nós temos aqui a menor subdivisão, que é a célula unitária. Isso vai se repetir tridimensionalmente até você ter a totalidade do material. Lembrando que até esse momento a gente está considerando que o material é perfeito, sem descontinuidades, que ele é homogêneo, tá? Não tem inclusões, a gente está partindo desse pressuposto. E que esses átomos são esferas rígidas. Dependendo do elemento, vai apresentar o mesmo raio atômico. Há 7 tipos diferentes de células unitárias, tá? Que isso já foi passado para vocês. O sistema cúbico, tetragonal, romboédrico, hexagonal, ortorrômbico, monoclínico e triclínico. Cúbico de corpo centrado, cúbico de faces centradas. Muito comum em metais e ligas. Hexagonal compacto, muito comum em metais, tá? Tetragonal, a gente vai encontrar na martensita, uma estrutura resultante de um tratamento térmico, transformação martensítica, certo? Por têmpera. Ortorrômbico, monoclínico e triclínico, no material que está disponível para vocês, a gente notou que isso é comum em materiais poliméricos, no caso, de forma específica, nos termoplásticos. Em função, isso daqui é o que a gente chama de constantes ou parâmetros, são os parâmetros do reticulado cristalino, no caso da célula unitária, que seriam essas distâncias aqui, esses comprimentos aqui dentro da célula unitária, A, B e C, e os ângulos gerados pelo reticulado, certo? Da célula unitária. Nós vamos estudar os mais comuns, as células unitárias mais comuns, que seriam a CCC, cúbica de corpo centrado, a CFC, cúbica de face centrada, e hexagonal compacta, tá? Esse material já está disponível lá para vocês. No caso da cúbica, a cúbica de corpo centrado, uma das mais simples, obviamente a mais simples é a cúbica simples, tá? Lembrando que a gente falou dos 7 sistemas cristalinos. Dentro desses 7 sistemas cristalinos,
há 14 possibilidades de disposição, de arranjo atômico. Por exemplo, o sistema cúbico tem cúbico simples, a estrutura pode ser cúbica simples, cúbica de corpo centrado, ou reticulado ou retículo cúbico de faces centradas. Essas 14 possibilidades, como está lá no material disponível, são chamadas de 14 redes de Bravais. Tá bom? Em função, por exemplo, na estrutura cúbica, independente de ser CCC ou CFC, as dimensões A, B e C são iguais. Até adota-se como iguais a A ou esse A0 aqui, tá bom? Em relação aos ângulos alfa, beta e gama, todos também são iguais a 90 graus. Então essa daqui seria a estrutura cúbica de corpo centrado. Lembrando que esses átomos seriam do mesmo elemento. Utilizou-se essa cor amarelada para enfatizar que há um cubo centralizado, ou melhor, perdão, que há um átomo, uma esfera rígida centralizada na célula unitária, e aqui o parâmetro A. Elementos que apresentam esse tipo de arranjo atômico, que já é esse tipo de sistema cristalino. O ferro alfa, isso tem que ficar bem enfatizado, apesar de estar constando só ferro. O ferro alfa, que até uma temperatura de 912, ele é CCC, tá? Há literaturas que diferenciam, você tem ferro alfa e ferro beta, você tem lá a temperatura o ponto de Curie, isso depois vai ser enfatizado lá no diagrama de fases do sistema ferro-carbono. Tungstênio, cromo, potássio e tântalo, tá? São metais, aqui você se depara com metais que apresentam esse tipo de célula unitária. Como características, você tem aqui a estrutura cúbica de corpo centrado, o átomo centralizado, o número de coordenação ou o número de vizinho que cada átomo pode ter dentro dessa estrutura é igual a 8. Está sendo mostrado aqui, tá? Você pega nesse átomo, vocês notaram que 8 átomos são vizinhos próximos que tangenciam esse átomo. Isso vai ser válido para todos os átomos, tá? Isso é o que a gente chama de número de vizinhos, ou de forma mais técnica, o número de coordenação, tá? Uma estrutura cúbica de corpo centrado, o número de coordenação é 8. Em relação a CCC, aqui uma questão para que nós possamos fazer uma análise. Daí você já tem conhecimento para isso, tá? Está no material, a gente já falou sobre isso em aula. Quantos átomos estão de forma efetiva, ou seja, dentro da célula unitária cúbica de corpo centrado? Estou olhando aqui a célula, a gente tem 1/8 em cada vértice, o que significa que cada átomo aqui ele é compartilhado com 8 células unitárias, ou seja, 8 vezes 1/8, e temos um átomo inteiro dentro da célula unitária, ou seja, isso vai ao encontro lá do número de coordenação, só para a gente reforçar isso, tá? Então, 8 vezes 1/8 mais 1 totaliza 2 átomos por esfera, de forma efetiva, tá? De forma efetiva. Então, aqui só para enfatizar, 1/8 de átomo em cada vértice, isso já foi mostrado para vocês, 1 inteiro, 8 vezes 1/8, somando vai dar 2, tá bom? Uma outra relação muito importante que a gente tem na estrutura cúbica de corpo centrado. Qual é a relação entre a constante do reticulado, A, você já sabe qual é, né? E o raio atômico R, na célula cúbica de corpo centrado. Só para reforçar, seria essa relação. Você tem aqui o raio atômico e aqui o parâmetro do reticulado, a constante A, tá bom? Isso também já foi falado na aula, só para a gente reforçar também, essa relação, se eu não estiver enganado, na cúbica de corpo centrado, é 4 vezes o raio atômico dividido pela raiz de 3. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Vamos ver como isso é obtido. É necessário achar o comprimento do cubo, que define em termos de A e R, tá? Ou seja, o parâmetro do reticulado A e o raio atômico R. Então a gente considera a diagonal, partindo daqui e atravessando até aqui. Pode ser essa, tem que ser
uma diagonal, tudo bem? Em função disso, há uma relação por meio dessa diagonal. Essa diagonal que eu comentei com vocês, ela vai pegar 4 raios, tá? E o comprimento dessa diagonal é equivalente a raiz de 3 vezes o parâmetro do reticulado ou a constante do reticulado A. Logo, AB, essa distância, esse comprimento AB é igual a 4 raios. É possível correlacionar, ou fazer a relação simples. 4 raios igual a raiz de 3 vezes a constante A. Que é o que aparece aqui, ó. Tá bom? Ou simplesmente, isolando o A, né, nós vamos obter a relação entre a constante A e o raio atômico do elemento de estrutura cúbica de corpo centrado considerado. Tudo bem? Se tem mais alguma coisa aqui. Essa é a relação, como já foi falado. Fator de empacotamento atômico também é uma característica muito importante que a célula unitária passa para a gente. De forma bem simples, é você pegar o volume dos átomos que estão dentro, inseridos lá dentro da célula unitária, por isso a importância, partindo-se do pressuposto que esses átomos são esferas rígidas, você saber essa quantidade e dividir pelo volume da célula unitária. Aqui nesse caso nós teremos, determine o fator de empacotamento atômico para uma célula unitária cúbica de corpo centrado. A gente já sabe o valor, 68%. Vamos ver como é que isso é determinado. De forma bem simples, o fator de empacotamento atômico é obtido da seguinte forma. São 2 átomos inteiros, né, dentro da célula, 8 vezes 1/8 mais 1 inteira. O volume da esfera é 4/3 vezes π vezes o raio atômico do elemento considerado ao cubo. Esse daqui seria o volume dos átomos, dividido é o cubo, aresta ao cubo. Perdão, no caso é parâmetro de rede A ao cubo. Essa é a terminologia mais adequada. Substituindo, simplifica raio com raio, a gente vai chegar no fator de empacotamento igual a 0,68. Aqui está ponto porque é em inglês. Atentem a isso, quando vocês forem fazer um texto em inglês, não utiliza-se vírgula e sim ponto. Passando para percentual, 68%. Ou seja, isso significa que 68% da célula unitária está preenchida com matéria, no caso os átomos do elemento considerado ou do material considerado, e 32% é espaço vazio. Dando prosseguimento, no caso da estrutura cúbica de face centrada, que também é muito, muito importante o conhecimento sobre esse tipo de estrutura, principalmente em metais, tá? Apesar de vocês notarem que naquele material da aula a gente vê em materiais cerâmicos esse tipo de arranjo atômico, tá? Que gera esse tipo de rede, né? De reticulado. Nesse caso, novamente, por se tratar de um cubo A, B e C são iguais, os ângulos também são iguais a 90 graus, alfa, beta e gama. Nesse caso, nós vamos nos deparar com 1/8 de átomo em cada vértice, lembrando que aqui o certo seria ser todos da mesma cor. Adotou-se essas colorações distintas para diferenciar aquilo que está disposto nos vértices daquilo que está disposto nas faces da célula unitária. Tudo bem? Então nós temos 8 vezes 1/8 mais 6 vezes meio. Tá? Isso vai dar, vamos dar prosseguimento aqui. Metais que têm esse tipo de estrutura cristalina. O cobre, que é um dos metais mais utilizados em aplicações de engenharia. A prata, o alumínio, que seria, depois dos aços e ferros fundidos, o grupo de metais mais utilizado, mais difundido no mundo, né? O ouro e o chumbo. Tá? O chumbo é um material interessante, porque a massa específica dele é muito elevada, mas se você pegar uma serra para fazer remoção de material, você vai perceber que é um material extremamente dúctil, fácil de serrar. O esforço é pequeno para serrar, tá? Mas em contrapartida, hoje trabalha-se com o esforço de reduzir a utilização de chumbo em materiais, tá? Isso é um material tóxico. Aqui seria a estrutura cúbica de face centrada. Vocês vão encontrar com a nomenclatura cúbica de face centrada ou cúbica de faces centradas.
Em termos de língua portuguesa, acho que no plural seria o mais adequado, correto, uma vez que você se depara com faces, com átomos centralizados nas faces. Em termos de número de coordenação, lembrem-se que eu acho que já passei isso para vocês, é mais difícil de entender do que da estrutura cúbica de corpo centrado, porque você tem que imaginar o seguinte, eu acho que foi até esse ponto que eu considerei lá na aula, tá? Você tem que imaginar quantos átomos, quantos serão vizinhos desse átomo, por exemplo. É lógico que isso vai se repetir para os demais, tá? Aí a gente vai ter o número de coordenação do material. Nesse caso, ó, tem um átomo centralizado, o átomo central nessa fase. Analisem que não se limitou apenas a uma célula unitária, você tem a continuidade para poder analisar esse número de coordenação. Só em uma célula unitária é difícil. Tá? E o número de vizinhos seria isso aqui, 1, 2. Vai gerar um total de 12 átomos que tangenciam esse átomo que está sendo analisado. Tá? Então o número de coordenação é 12. Quando a estrutura for CFC, o número de coordenação será 8, ou melhor, 12. Tá? Lembrando que no caso da CCC, cúbica de corpo centrado, que é até mais didático, mais fácil de visualizar, esse número é 8. Continuando, uma questão simples para a gente fazer a análise, quantos átomos estão de forma efetiva dentro da célula unitária CFC, ou seja, cúbica de face centrada. A análise é a seguinte: 8 vezes 1/8, você tem 1/8 em cada vértice, ou seja, aquela mesma análise, cada átomo que está aqui no vértice, ele é compartilhado com 8 células unitárias. E vamos ter 6 átomos centralizados nas faces. Na verdade, um meio de átomos, tá? Então 6 vezes meio, mais 8 vezes 1/8. Então esse número aí, se nós fizermos o cálculo de forma bem simples, a gente vai chegar a 6 vezes meio, mais 8 vezes 1/8, 4. Esse é o número efetivo de átomos. Aqui ele vai tentar mostrar, 8 vezes 1/8, aqui 8 vezes 1/8, em cada vértice ou canto da célula unitária, nós teremos 1/8 de átomo. E 6 vezes meio, tá? Um meio em cada face. Como são 6 vezes meio. Tá bom? Somando. Vamos ver aqui uma outra análise, uma outra questão simples. Qual é a relação entre a constante lá do reticulado cristalino ou do retículo e o raio atômico? Ou seja, similar à estrutura cúbica de corpo centrado, só que agora uma estrutura cúbica de faces centradas. Isso daí a gente já viu, tem lá no material, só para reforçar, se eu não estiver enganado, é a D. Opa, desculpa, a cúbica de face centrada, é a C. É a C, desculpa. A D é da cúbica de corpo centrado que a gente viu há pouco. Vamos ver aqui. Continuando, aqui nesse caso pega-se uma face da estrutura cúbica de face centrada. Você tem duas possibilidades: ou vai usar Pitágoras, que você tem aqui uma diagonal, que seria a hipotenusa, você tem aqui os parâmetros A, e aqui você, por análise bem simples, você sabe que tem 4 raios atômicos. Tá? A outra possibilidade, que é adotada aqui nesse material, aqui você tem 4 raios atômicos, isso aqui fica bem evidente, você tem que partir do pressuposto, são o mesmo elemento, o certo é que todos aqui fossem vermelhos ou todos amarelos, tá? Então de A a D, que é o que ele está mostrando para a gente, nós temos 4 raios atômicos e essa dimensão aqui é equivalente a raiz de 2 vezes o parâmetro A. Igualando, nós teremos a seguinte relação: o parâmetro de rede A é igual a 4 raios atômicos dividido pela raiz de 2. Aqui. Determine o fator de empacotamento de uma célula unitária cúbica de faces centradas.
como o número de átomos efetivos, ou seja, átomos inteiros dentro da célula unitária é igual a 4, é 4 vezes o volume da célula, 4 vezes o volume de átomos dividido pelo volume da célula unitária, que seria parâmetro A ao cubo, ou aquela relação que nós vimos há pouco, entre raio atômico e o parâmetro de A elevado ao cubo. Tá? No caso da cúbica de face centrada, 74%. Correto? Agora vamos verificar de forma bem como é que isso foi feito. É aqui ele não está mostrando. Vai direto para a hexagonal compacta. Acho que deu para ter uma ideia, tá? A estrutura hexagonal compacta, partindo lá do princípio lá do reticulado cristalino, na célula unitária do reticulado cristalino, nós temos a seguinte análise. Percebam que é mais complexo, tá? Isso é mais complexo do que a cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada que a gente viu até há pouco tempo, né? Um pouquinho anteriormente, tá? E aqui você tem dois planos basais, essa é a nomenclatura, o superior e o inferior, tá? E a informação que ele passa para a gente é a seguinte, ó. Você tem a estrutura hexagonal compacta, nesses planos basais da célula unitária, ela consiste de 6 átomos que vão formar o hexágono. Isso acontece na base superior, isso acontece na base inferior também. 6 átomos que vão formar a estrutura hexagonal. Tudo bem? Então seria isso. Esses são os parâmetros. Parâmetro A e a altura, que é o parâmetro C. Tudo bem? Um segundo plano ele é formado, que seria nessa região central aqui, interna, no hexágono. Seriam esses átomos aqui amarelos. E a gente vai ter 3 átomos inteiros, ou seja, eles fazem parte apenas dessa célula unitária, eles não são compartilhados com nenhuma outra, tá? Diferente desses daqui, por exemplo, que são compartilhados, tá? E além disso, há meio átomo centralizado na base superior e meio átomo na base inferior. Continuando, que tipo de material que tem esse tipo de estrutura hexagonal compacta? Titânio, que é um metal que vocês vão encontrar muito em aplicações aeronáuticas, em prótese, as ligas de titânio, tá? Além disso, ele tem as fases alfa e beta. Depois eu vou passar para vocês qual dessas fases que seria a hexagonal compacta e a outra acaba sendo cúbica de corpo centrado, ou melhor, cúbica de corpo centrado, CCC, tá? O magnésio, que é um dos metais, é o metal estrutural mais leve, magnésio e suas ligas, tá? Como restrição, o magnésio ele tem o seguinte problema: pó de magnésio, é fácil a queima, tá? A queima desse tipo de material. Entretanto, ainda, principalmente em setor automobilístico, em corridas, ainda se deparam com rodas que são feitas de magnésio forjado, tá bom? Zinco e cobalto, ou seja, metais muito importantes da área de engenharia. Em termos de estrutura, uma questão simples, vamos fazer qual seria o número de coordenação o número de coordenação para uma célula unitária hexagonal compacta. Então nós temos aqui, tá? Novamente teria que fazer aquela análise, imaginar quantos átomos tangenciam cada um desses átomos aqui, tá bom? No caso aqui, o exemplo que ele está fazendo é considerar o átomo no centro da base do plano, o átomo verde, pode ser nessa base inferior ou na parte superior, tá? Eu não vou chutar aqui não qual seria o número de coordenação. Se eu não estiver enganado, o número de coordenação da hexagonal compacta é 12. Mas vamos ver se ele mostra aqui como foi feito isso. Então aqui, ó. Você tem aqui, ó, o átomo centralizado. A mesma análise da cúbica de face centrada, vocês notam o seguinte, ó, que a análise na célula unitária isolada você não consegue obter esse número de coordenação. É necessário você continuar de forma simétrica, isso é característica do reticulado cristalino, essa simetria, tá? A gente vai analisar quantos vizinhos próximos esse átomo tem. Tudo bem? Continuando, olha lá, aqui ele está mostrando para a gente quais são os átomos que tangenciam, ou seja, os vizinhos próximos desse átomo.
um total de 12. E há necessidade de complementar a célula unitária de forma simétrica, fazer uma outra célula na parte superior. Tá bom? O cúbico, a estrutura cúbica de corpo centrado é a mais fácil. Só você ver o átomo que está centralizado e analisar quantos átomos tangenciam, quais são os vizinhos próximos dele. Mais uma questão aqui. Quantos átomos estão, de forma efetiva, estão dentro da célula unitária hexagonal compacta? São 6 vezes, aqui seria um sexto, se eu não estiver enganado. Então são 6 vezes um sexto, só que tem 6 vezes um sexto na parte superior e tem mais 6 vezes um sexto na parte inferior, certo? Então aqui se a gente for analisar 6 vezes um sexto um átomo, mais 6 vezes um sexto aqui, mais um átomo, são 2. Nesse caso nós temos aqui meio na parte superior e meio na base, ou seja, 2 vezes meio mais 1. Então até agora a gente contou, são 3, se eu não estiver enganado, correto? São 3. Mais 3 átomos inteiros, aqui centralizados, por isso que é hexagonal compacta, porque o empacotamento dela é elevado, tem esse grau de ocupação, tá? Elevado. Então, pelos cálculos aqui seriam 6. Tá bom? Vamos ver se ele mostra como isso é feito. Aqui, ó, de forma bem simples, ó. Você tem 12 vezes um sexto, que seriam aqueles 6 vezes um sexto que eu falei na parte superior, mais 6 vezes um sexto da base. São dos planos basais, tá? Ele já vai de forma direta 12 vezes um sexto, que dá 2. Mais 2 vezes meio, que são aqueles que ficam centralizados na parte superior e na base inferior, mais 1. E os 3 inteiros que estão inseridos dentro da estrutura hexagonal compacta. Tudo bem? Aqui a célula unitária em corte, totalizando 6 átomos, fazendo a somatória desses átomos inteiros que estão dentro da célula unitária hexagonal compacta. Para testar, nós vamos responder algumas questões, alguns testes a seguir, tá bom? Vamos ver vamos tentar fazer juntos. Deixa eu ver aqui. Considerando o plano base, aqui, ó. Qual é a relação entre a constante A e o raio atômico R, numa célula unitária hexagonal compacta? Então, qual seria a relação? Lembrando que, se eu não estiver enganado, cúbica de corpo centrado é essa relação, cúbica de face centrada é essa relação. Se eu não estiver enganado, vamos lá. Isso. O parâmetro de rede A, que aí você pode pegar lá na base, por exemplo, é igual a 2 raios. Tá bom? A análise você tem que fazer o seguinte: pega lá a base e vê no parâmetro de rede A, aqui por exemplo, quantos raios atômicos você tem. Aqui, ó, já está evidente. São 2 raios. Então essa relação, até mais simples do que a que foi feita na cúbica. Apesar da estrutura ser mais complexa, tá? A análise é mais simples do que a da cúbica de corpo centrado e da cúbica de face centrada. Tá bom? Fator de empacotamento. Determine o fator de empacotamento atômico para uma célula unitária hexagonal compacta. Vocês podem fazer o cálculo, vocês sabem o número de átomos, são 6 átomos, ou seja, 6 vezes o volume da esfera, que a gente está partindo do pressuposto que os átomos são esferas, são perfeitos, que têm o mesmo diâmetro, ou seja, o mesmo raio atômico, e dividir pelo volume do hexágono, tá? Fazendo isso, você já tem a relação lá de parâmetro de rede A e raio atômico, para poder simplificar, que aí o parâmetro de rede A é igual a 2 vezes o raio atômico. Fazendo isso, a gente vai chegar nesse valor. Tudo bem? Aqui ele dá um destaque, que o fator de empacotamento atômico para a célula unitária CFC é similar ao da estrutura hexagonal compacta. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aqui é um sumário daqui que foi apresentado para vocês. A estrutura cristalina, cúbica de corpo centrado, o número de átomos por célula,
acredito que vocês entenderam, o número de coordenação e o respectivo fator de empacotamento atômico, que depende do número de átomos que estão dentro da célula unitária e, obviamente, do volume da célula unitária. De forma análoga para CFC, esse número é igual a 4, o número de átomos na célula unitária, os efetivos, né? O número de coordenação é 12, isso foi apresentado para vocês. Obviamente que esse número aqui é mais fácil de visualizar. E o fator de empacotamento atômico é igual a 74%, que é idêntico, que é similar, como foi mostrado há pouco, ao da estrutura hexagonal compacta, que por sua vez apresenta, por célula unitária, o número de átomos igual a 6, tá? E o número de coordenação também é igual a 12. Tudo bem? Acho que essa primeira revisão em relação a estruturas cristalinas, espero que tenha ajudado vocês, tá bom? E na sequência a gente vai apresentar também um pouco sobre as direções e os planos cristalográficos. Por enquanto é isso, tá bom? Obrigado!